Bom dia, nós estamos estudando o livro de Oséias. Bora lá? Louvado e exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Pai cuidadoso, que cuida de nós e cuida de todas as coisas, que presta atenção nos detalhes. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem agido sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos saúde. Obrigado, Senhor, porque temos condições, Pai, para nos alimentar. Obrigado, Senhor, porque temos uma casa, um teto onde nos abrigar. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós, que já fez e que ainda vai fazer. Obrigado por aquele sonho realizado, por aquela enfermidade curada, por aquela dor restaurada. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é o único digno. O Senhor é o único capaz de fazer todas essas coisas. Ao Senhor seja toda a honra, ao Senhor seja todo o poder, ao Senhor seja toda a glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que foi, que é e que há de vir, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós declaramos que tu és soberano sobre nossas vidas, que tu és incrível, Deus majestoso, Senhor dos exércitos, aquele que se entregou por nós, que se fez sacrifício por nós, que se tornou homem por nós. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Por tudo, Pai, que faz, por tudo que já fez e que ainda vai fazer. Obrigado por tudo, Senhor. Espírito Santo, nesta manhã, venha. Nós precisamos da sua manifestação, do seu conhecimento, da sua sabedoria, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós para este tempo. Ao ler e estudar este livro, Pai, que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios e totalmente ministrados pelo Senhor, compreendendo a essência e a profundez da tua palavra, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas os teus dons, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Mas principalmente o dom de discernimento de espíritos, Pai, para que nesses dias que antecede a sua volta não sejamos enganados, não sejamos distraídos ou guiados por qualquer vento de doutrina que não vem do Senhor. Que possamos estar cheios do teu Espírito para ter discernimento de palavras, de contextos que venha do Senhor, Pai. Que tudo que não vem de ti caia por terra em nome de Jesus. Que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor.
E conhecendo o verdadeiro, não seremos enganados pelo falso. Nos aproxima de Ti, Pai. Nos dê intimidade contigo. Nos ensina a ser filhos maduros, que buscam ao Senhor em essência, que buscam ao Senhor em verdade, que deseja estar na Tua presença. Não nos deixe falhar, Pai. Não nos deixe cair. Não nos deixe nos afastar, ser enganados, Pai. Mas sim esteja com Teu Espírito em nós, nos alertando, nos dando essa sabedoria, esse discernimento, para que possamos, Pai, o tempo todo, estarmos revestidos do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção, Pai. Para que assim como os discípulos cheios do Teu Espírito, tenhamos todo o poder, toda a ousadia, toda a coragem, toda a intrepidez de pregar o Teu Evangelho e levar esse Evangelho do Reino, essencial para as nossas vidas, aonde o Senhor voltará com todo o poder, com toda a glória, como um rei poderoso sentado em seu cavalo, pronto para tomar posse do teu reino. Nós te louvamos, Pai. Seja com a nossa nação. Perdoa, Pai, os pecados desta nação. Uma nação idólatra. Uma nação, Senhor, cheia de iniquidade, que adora a carne, que as igrejas que adoram o eu, que colocam o homem no centro, igrejas inclusivas que têm excluído ao Senhor. Igrejas como a de Laodiceia, onde o Senhor está do lado de fora, esperando ser chamado para entrar. Que nós estejamos atentos, Senhor, e que a sua graça, a sua misericórdia possa alcançar esses povos. Esteja despertando a liderança da nossa nação, Pai. A liderança da sua igreja. Que eles venham compreender que com muita oração, muito poder, com pouca oração, pouco poder. Como a gente tem visto as igrejas que não têm orado. E aquelas que se propõem a criar um culto de oração, tem meia dúzia de gato pingado, Senhor. Que a liderança consiga convencer o corpo da igreja de que é essencial gastar, passar, estar com o Senhor. Ter tempo de qualidade na tua presença. Se arrepender dos seus pecados e buscar ao Senhor verdadeiramente, só então haverá um derramar do teu Espírito. Ah, Deus, desperta teu povo. Traga paz também, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio. Traga paz para esta terra. Que possamos verdadeiramente, Senhor, estar firmados no Senhor. E que ao crescimento da tua igreja e o crescimento do teu povo, reconhecendo o Yeshua como o Messias no Oriente Médio, que essa guerra causada nesses lugares possam trazer e fazer com que as pessoas reconheçam que o Senhor é soberano sobre todas as nações, que o Senhor é o Deus de Israel, e que Israel possa reconhecer Jesus como Messias. De maneira sobrenatural que assim seja, de maneira de pessoas levando o evangelho do reino para elas. Mas eu tenho a certeza de que o Senhor um dia se revelará a este povo e assim vai trazê-los para a sua honra e para a sua glória, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Tu és o Deus da minha criação. Eu te louvo, Pai, com todo o meu ser,
Perdoa, Pai, nossos pecados, realize, Senhor, os nossos desejos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nos ensina a sonhar os teus sonhos para a nossa vida. Nos ensina, Pai, a conquistar todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós nesta vida. Nos ensina, Deus, a viver uma vida cheia da tua presença, cheia das tuas obras, cheias do teu poder, cheios de ousadia e autoridade para levar o seu evangelho para a honra e para a glória do teu santo nome. Porque o Senhor é bom e o teu reino é eterno. Nós te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, Senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, dona Neuza. Bom dia. Bom dia, dona Leonilda. Vamos lá, então? Bom dia. A gente vai estudar, então, o livro de Oséias. Oséias faz parte dos pequenos profetas. Dentro do livro judaico, ele faz parte dos 12, né? Então é um livro que é dos 12, que é um livro que é sobre os 12 pequenos profetas. Não significa que eles eram pequenos, mas sim que seus livros são pequenos. Então a gente vai estar estudando o livro de Oséias. Eu vou dar uma introdução que está aqui na minha Bíblia sobre quem é Oséias, sobre seu livro, para quem ele vai estar levando esta mensagem, qual era o tempo, o que estava acontecendo naquela época. Então, Oséias, ele anuncia a respeito de veementes advertências de Deus para Israel e Judá. A desobediência à aliança de Deus por parte de ambos os reinos está levando à conquista, à dizimação e ao exílio bem merecidos, feitos por potencial estrangeiro. Mas esse não será o fim do povo de Deus. Deus os reedificará a partir de um remanescente e lhe dará uma nova aliança, como um novo e melhor relacionamento com ele, em uma era caracterizada por verdadeira fé e verdadeira obediência da palavra de Deus. O livro registra as profecias pregadas por um profeta do Reino do Norte chamado Oséias, mas os detalhes pessoais sobre ele são limitados e entrelaçados tão intimamente com a mensagem do livro que é impossível tentar descrever sua biografia. Tudo o que sabemos sobre a pessoa de Oséias se encontra no capítulo 1 e 3, que descreve ações simbólicas em que o profeta dramatiza as relações de Deus para torná-la especialmente inesquecíveis. Esses dois capítulos parecem descrever separações conjugais, embora muitos comentaristas consideram que eles retratam em um primeiro casamento e uma reconciliação. Ambas as histórias de casamento parecem envolver um forte simbolismo profético. O capítulo 1 dá poucos detalhes sobre o profeta, além do nome de sua primeira esposa e o nome dos filhos. O capítulo 3 diz-nos apenas que ele não consumou o casamento descrito ali, mas entrou nele principalmente como um ato profético simbólico. Em ambos os capítulos, os atos de Oséias ilustram a revelação de Deus sobre o futuro castigo de Israel por causa do pecado. A data mais ou menos disso aqui aconteceu, Oséias pregava em 760 a.C., quando o reino do norte, Israel, quanto ao reino do sul, Judá, gozavam de prosperidade.
Infelizmente, essa prosperidade foi acompanhada por uma idolatria generalizada, a injustiça social, bem como por desobediência geral à lei de Deus. O ministério profético de Oséias parece terminar o mais tardar em 722 a.C., quando a última parte não conquistada do Reino do Norte, Efraim, foi capturada e anexada pela Assíria. A mensagem do livro não se limita a eventos no tempo de Oséias, volta-se para os dias dos patriarcas, de Moisés, dos juízes e da monarquia, e antecipa a destruição de Israel e de Judá por seus respectivos exílios. Maravilhosamente, olha para além dessas tragédias e vê as grandes bênçãos da era da nova aliança vindoura. Então, após a morte de Salomão, a antiga nação unificada, que era Israel, ela se divide em duas partes. O reino do norte, que fica como Israel, e o reino do sul, que se torna Judá, com reis e centro de adoração totalmente separados. Oséias pregou no reino do norte, e principalmente sobre ele, mas com frequência também mencionava Judá. Sua audiência original foi a população do Reino do Norte, mas depois o reino foi tomado pelos assírios em 722 a.C. Em 1 ou 2 anos, até a conclusão de sua pregação lá, o povo de Judá, que sobreviveu à conquista assíria, imediatamente valorizou suas palavras, tanto de verdade sobre o norte, como seu foco frequente no sul, bem como a predicações sobre todo o povo de Deus. O livro nunca indicou lugares onde Oséias pregou. Ele pode até ter pregado com frequência a capital do norte, que era Samaria, e no principal centro de adoração, Betel. Pelo menos antes de 733 antes de Cristo, que é provável que Betel tenha sido temporariamente sob o controle de Judá. Então, cara, é muita coisa, mas a gente já consegue entender o contexto em que Amós está pregando. Então, ele está pregando ali para aquele tempo onde Judá e Israel já estava dividida. Quando Oséias começa a pregar, a gente tem ali um rei, e esse rei, ele já está há algum tempo ali em Israel. Ele é um dos que ficaram mais tempo, e Oséias pega o final da sua história, e aí ele vai começar a contar sobre coisas que vão acontecer. E aí a gente vai ter, então, nesse período de Oséias, uma Israel e um Judá forte, mas que com a queda desse rei, num período de menos de 20 anos, 6 reis tomam posse. Tem reis que duram 6 meses, eles são assassinados e mortos por outros reis e tomados, então viram caos ali em Israel, os seus últimos reinados, né? E a gente sabe que o reino de Israel, o reino do norte, por muito tempo, na verdade, todos os reis de Israel, depois de Salomão, são idólatras. Eles buscam, constroem um outro templo, e ali eles adoram outros deuses. Eles não têm mais, eles constroem um templo em Samaria, e ali eles adoram a outros deuses. Diferente do reino de Judá, que a gente costuma dizer que é como uma montanha-russa, que tem hora que tem um rei bom que adora ao Deus vivo, tem hora que cai e adora outros deuses, aí vem outro rei bom. Então, Judá tem esse processo de estar próximo de Deus e de estar distante. E a gente vai ver, então, na história de Oséias, esses momentos, os momentos finais ali de Israel, sendo castigado por Deus por sua idolatria, por sua maldade,
e por sua falta de busca ao Deus vivo. E a gente vai ver também Judá passando por essas coisas. Mas a gente vai ver principalmente como Deus interpreta as coisas que estão acontecendo. Isso é bem interessante. Então vamos começar o livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1. A palavra diz assim: a palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, de Jeroboão, filhos de Joás, rei de Israel. Então, esse rei Jeroboão, que é o rei de Israel, quando Oséias começa a receber a palavra do Senhor, ele é o rei de Israel. E o seu reinado dura em torno de 40 anos. Ele é um reinado que dura bastante. E quando Jeroboão cai, e aí começam então as coisas terríveis ali em Israel. E a gente tem também, então, em Judá, Uzias, que foi um rei bom, Jotão, Acás e Ezequias, no período em que Oséias está ali ensinando. Versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu filhos. Então, a gente tem aqui Deus mandando Oséias ir casar-se com uma mulher adúltera. Cara, por que Deus fez isso? Para mostrar para Oséias o que o povo de Israel está fazendo. Como vocês viram que eu li ali, existe algum contexto de que Oséias já era casado com essa mulher, ela o traiu, então ele teve o direito de divórcio, né? A mandou embora pela sua traição. E Deus manda de novo ele lá e casar-se com ela novamente. Então, o que pode ser isso? Qual é a ideia? Por que Deus está mandando fazer isso? Porque Deus está mostrando que Israel é um povo adúltero. Em vários contextos, a gente vê Deus chamando Israel de noiva e falando que Israel se prostituiu, chamando Israel também de prostituta. Então, a gente tem Deus trazendo uma lição através da vida de Oséias, de que, assim como Oséias fez com esta mulher adúltera, que ele trouxe para dentro da sua casa e casou-se com ela, assim Deus também fará com Israel. Mesmo sendo adúltero, pecador, adorando outros deuses, a misericórdia de Deus é tão grande que Deus ainda assim perdoará Israel e casará com ele novamente. E aí, então, continuando no versículo 4, então o Senhor disse a Oséias: dar-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao rei de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Esse acontecimento de Jezreel e Jeú, ele vai estar lá em 2 Reis, se eu não me engano, 2 Reis 10, 15. Ali começa a contar a história, então, de Jeú, e começa a contar essa história. E o que acontece ali, o massacre, as mortes, e um derrubando o outro, e tudo isso. Então, o que Oséias está profetizando aqui, ele vai acontecer. Então,
O primeiro filho de Oséias se chamou Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dá-lhe o nome de Loruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel. Então, e no ponto, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, mas não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Então Deus já está cansado de Israel, ao ponto de entregar Israel na mão dos inimigos. E os nomes das filhas de Oséias, dos filhos de Oséias, tem a ver com isso, né? Loruamá significa não amada. Então, quando Deus manda colocar esse nome, está falando, olha, Israel caiu tanto, e olha que Deus esperou muito. Israel caiu tanto, e lembra que adorar outros deuses naquela época era tão pesado quanto é hoje, mas o problema disso era os sacrifícios. Não só o problema de você ser afastado do Deus vivo que te tirou do Egito, mas os deuses de Canaã exigiam sacrifícios. E a gente vai ver que tem um rei de Judá, agora não vou lembrar qual, mas tem um rei de Judá que ele sacrifica seu primogênito a Baal. E depois ele encontra alguns pergaminhos e se arrepende profundamente do que fez e se volta para o Senhor, derrubando todos os ídolos, todos os templos e volta a adorar ao Senhor. Então a gente tem o arrependimento. E como Deus vê essas coisas e gosta dessas coisas, desse rei, então ele governou 20 anos Judá em paz e com a presença do Senhor no meio dos povos. Diferente de Israel, que não se voltava para o Senhor. Mesmo, se a gente pegar a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles são do Reino do Norte. A maioria dos profetas, Deus o levantou para que o Reino do Norte voltasse a se arrepender. A gente tem vários profetas grandes, como o próprio Elias, que enfrentou Jezabel, que enfrentou 430 sacerdotes de Baal, que venceu com milagres incríveis. Elias e Eliseu, na verdade, os dois fizeram coisas sobrenaturais no seu tempo, e era do Reino do Norte. Então a gente tem vários profetas, Deus se preocupando com este povo, e este povo sempre dando as costas para Deus. Até que a gente vê Deus entregando, então, o povo, deixando que o povo, eu costumo dizer assim, que nem Deus, não é que Deus entrega. Vocês querem viver a sua vida sem a minha presença? Então, viva a sua vida sem a minha presença. E uma coisa que é bem interessante, o povo de Israel, já trazendo um povo total, antes da separação, não é um povo assim de guerra. Eles têm guerras, mas se você pegar os livros e começar a estudar, toda guerra que Israel vence, eles são em menor número, eles não são capazes de vencer. Eles vencem porque Deus é com eles. E toda guerra que Israel perde é porque, de alguma maneira, Israel está em pecado e Deus não está com eles. Então Israel perde. Então, quando há essa separação e as tribos do norte começam a adorar outros deuses, e ali a gente tem em torno de 9, 10 tribos, começa a adorar outros deuses, começa a buscar outros deuses, Deus vai se afastando. Mesmo ele avisando, deixando claro
Ele fala: olha, vocês não são mais amados meu porque vocês não me amam mais. Eu amo vocês, mas vocês escolheram me trair. Escolheram me abandonar, escolheram me deixar, escolheram outros deuses. E isso vai ser um preço muito caro para aquele povo de Israel. Eu tenho por mim que eles não foram dizimados, e sim espalhados por toda a terra. Então ali aquelas tribos foram espalhados por toda a terra. Continuando. Depois de desmamar Lo-Ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dele o nome de Lomi, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Olha que pesado o que Deus está falando para Oséias deixar bem claro para aquele povo. Deu o nome desse seu terceiro filho de Lomi, que significa não meu povo. Então, quando Deus coloca esse nome, ele deixa bem claro, ó, já deixa bem claro para esse povo, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Então, é como se o abandono que o povo teve sobre o Deus vivo fez com que Deus saísse dali. Lembra que Deus não habita em meio aos pecados? Mesmo Deus insistindo, mandando profetas, insistindo com o povo de Israel. A gente vê um povo que continua idolatrando, um povo que se afastou de Deus. Então diz, cara, vocês não são meu povo. Por quê? Porque vocês não me buscam, vocês não têm mais a minha presença. Vocês estão totalmente perdidos. E mesmo que eu mande profetas, vocês o matam. Não sei se vocês sabem, mas Isaías, ele foi cerrado ao meio pelo povo. Então, a gente tem vários profetas sendo mortos pelo povo do norte. E vários profetas, você vê Jezabel tentou matar Elias várias vezes. É que Deus não permitiu. Então, e Eliseu, mesma coisa. A gente tem aquela passagem de Eliseu, quando Eliseu está na casa e o exército cercando a casa dele. Não era um exército de inimigos, era o exército do povo. Então, a gente tem o povo de Israel, tribo do norte, se afastando de Deus. E quando você começa a se afastar do Senhor, trazendo para nós, você para de sentir, você para de viver. Não significa de maneira alguma que Deus deixou de te amar, mas você deixou de amar ao Senhor. Você começa a dar alimento para a sua carne. E a sua alma, ela começa a ficar totalmente confusa e perdida. Por isso a gente tem depressão, ansiedade, todas essas doenças dessa época. Ah, Éder, então crente não tem? Tem também. Mas elas têm a ver com essa procura da alma pelo Senhor. Só que a alma, ela está ligada no corpo. Se o seu corpo é carnal, busca os prazeres da carne, busca os prazeres do mundo, a sua alma, ela vai também pelo mesmo caminho e se perde. Por isso que no dia do juízo final, o nosso corpo ressuscitará. Por quê? Porque quem vai ser julgado é o corpo e a alma. Não sei se eu já contei uma história de um agricultor que ele tinha uvas, né? A parreira de uvas. E aí ele colocou um cadeirante e um cego para cuidar das suas uvas. O cadeirante, ele não alcançava as uvas para comê-las e o cego não as via, correto? Então, dessa maneira, não tinha como eles comerem daquela fruta. Mas um belo dia, o cadeirante falou com o cego, então o cego colocou o cadeirante em seu ombro. E ambos, então, comeram dos frutos. Quando o Senhor chega,
e encontra os frutos, as parreiras sem os frutos. Ele fala o que aconteceu. E aí o cego fala, acaso, o cadeirante fala, acaso eu alcanço essas uvas para poder comer? Tem nada a ver com isso. E o cego fala, acaso eu consigo enxergar alguma coisa para poder comer? Então, não tem como separá-los, julgá-los separados. E aí então o Senhor colocou o cego nos ombros o cadeirante nos ombros do cego e entendeu o que aconteceu. E julgou os dois juntos. Então, no fim dos tempos, no dia do juízo final, no trono branco, isso que eu estou falando é bíblico, porque Paulo fala que nós ressuscitaremos, aqueles que morreram ressuscitarão, e juntos subiremos ao céu e receberemos nosso corpo glorificado. E lá em Apocalipse ele fala assim, que quem então participou desse arrebatamento, né, dessa ressurreição, que a gente pode chamar que é a primeira ressurreição, ele deixa bem claro que esse não passará pela segunda morte, não passará pela segunda ressurreição. Então, Jesus está deixando bem claro ali em Apocalipse que no fim dos dias, na hora do juízo final, do trono branco, onde todos serão julgados, todos os mortos ressuscitarão. Todos. Aqueles que serviram ao Senhor já ressuscitaram e foram arrebatados. E aqueles que não serviram ao Senhor, que viveram uma vida de iniquidade e inimigos de Deus, também serão ressuscitados, porque será julgados seu corpo e a sua alma. E aí, então, eles viverão a eternidade no fogo. Aí é outra discussão, mas é o que a palavra diz. Então, Deus está deixando bem claro ao povo de Israel, assim como eu acredito que Deus deixa bem claro hoje. Ou você está comigo, ou você é contra mim. Não tem. Queremos deixar nosso livro, continuar lá, né? Nosso nome ficar no livro da vida lá. Não queremos que ele saia de lá. E não tem, cara. E se você parar para pensar, o povo de Israel era um povo que conhecia ao Senhor. Mas ele foi deixando, igual a gente leu em Pedro. A apostasia não é dos que não conhecem ao Senhor. A apostasia que está acontecendo na igreja, que cada vez maior, é das pessoas que conhecem ao Senhor. Mas o seu conhecimento é tão raso e tão superficial que qualquer vento de doutrina, qualquer engano que chegue, os leva. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um povo de Israel, adoradores de deuses de Canaã. E Deus já tinha deixado bem claro, não se misture com esse povo. Quando Deus não permite que Israel se misture, a ideia de Deus que era limpar toda aquela terra, que no caso seria realmente eliminar quase todos os povos, porque quando você lê Josué, você percebe que tem cidades que Deus manda matar todo mundo e tem cidades que Deus não manda matar todo mundo. Então você tem cananeus vivendo no meio dos judeus, mas Deus manda eliminar quase todos, para quê? Para que a idolatria não entre no meio daquele povo. Israel obedece ao Senhor? Não. E aí eles pagam um alto preço, que é a idolatria entrando no meio do povo de Israel. A idolatria entrando no meio do povo ao ponto de destruir o povo de Israel. Então a gente tem 10 tribos, 9 ou 10 tribos sendo destruídas porque desobedeceram ao Senhor. Então a gente tem hoje povos, pessoas, nações vivendo como Israel vivia, tranquilamente, e vão ser totalmente destruídas, pois Deus vai falar: vocês não são meu povo. Aquela frase de Mateus capítulo 7, quando o Senhor fala: afasta-se de mim, porque eu não vos conheço, nunca foi tão real como nos tempos de hoje.
A gente pode ter a convicção de que Deus está falando para eles: eu não sou o seu Deus, porque vocês não são meu povo, vocês não me buscam, vocês não se entregam, vocês estão sendo enganados. Então, quando a gente vê Israel tendo templos, a gente viu ali no contexto que Oséias provavelmente pregava no templo em Samaria. Então, a gente tem Israel com templos, só que adorando outros deuses. Naquela época, esses deuses tinham nome, como Baal, Aserate, por aí vai. Hoje, o que tem acontecido? A mesma coisa, nós temos templos e pessoas adorando outros deuses. Só que qual é a diferença? Que esses deuses de hoje chamam Deus. Tudo é Deus. E eles usam a Bíblia também, distorcendo a doutrina, distorcendo a verdade para enganar as multidões. Então é muito fácil eu entrar dentro de uma comunidade inclusiva e me sentir bem. Afinal de contas, as pregações viraram palestra de automotivação. Ah, Éder, é errado? Não. Errado é não ensinar também juízo, não ensinar mudança, não ensinar mudanças de vida e de hábito. Não adianta, não tem como servir ao Senhor Jesus sem mudança. Não tem como você servir ao Senhor Jesus e continuar como está. Ele traz mudança e ele exige mudança. Se queremos ter uma vida próxima, íntima, de maturidade com o Senhor, precisamos mudar. Precisamos nos entregar. E essas mudanças têm a ver com o quê? Fugir da aparência do mal, fugir do pecado é o início, é coisa de criança. O fugir do pecado, o fugir da aparência do mal é coisa de criança, é aquele novo convertido, é essa a ideia do início. Quando você resolve, não, agora eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso pegar um livro desse e entender o que Deus está fazendo aqui com esse povo de Israel. Por que Deus sacrificou o povo de Israel? Por que Deus permitiu que Israel fosse destruída e ficou só a tribo de Judá? Por que essas coisas foram acontecendo? Isso é ter maturidade. Quando você é infantil nas leituras, você vai falar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, que abandonou o seu povo. Na verdade, não. Nós temos algo que eu costumo chamar de síndrome de Adão. Não foi Deus que se afastou de Adão, foi Adão que se afastou do Senhor. Deus foi ao encontro de Adão, e Adão se escondeu. Então, o que o pecado faz com a gente? Faz com que a gente se afaste de Deus. Mas é o que Deus quer? Não. Se a gente estudar a palavra, a gente vai ver que quando pecamos, aí sim que Deus quer que a gente esteja mais próximo dele. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto de Jesus, há o arrependimento deste pecado e há a transformação, a cura para uma nova vida. Então, se a gente buscar ao Senhor, isso não acontecerá com a gente. Mas quando não buscamos a Deus, nós podemos ouvir: vocês não são meu povo, porque eu não sou o seu Deus. O Deus de vocês é outro. O Deus de vocês é o Deus desse tempo, o Deus do tudo posso, nada a ver. Ah, o que tem? Ah, é só um pouquinho. Ah, Deus me ama como eu sou, não preciso mudar. Ah, Deus não faz acepção de pessoas, Deus aceita todo mundo como está. Realmente, Deus aceita todo mundo como está no momento da sua conversão. Mas a jornada de andar com o Senhor tem a ver com mudança e transformação. A obediência faz isso. Você obedecer ao Senhor te traz mudança, te traz transformação. Se você não está mudando e não está sendo transformado, se os seus pecados de estimação continuam com você, você está sendo enganado por você mesmo. Você não está servindo a um Deus verdadeiro. Está na hora de você parar de tomar leitinho e começar a buscar comida sólida. Continuar para a gente finalizar, versículo 10. Contudo,
Os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir, nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá, o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder. E se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Então, olha que, cara, Deus ele é soberano. Ele permite que as nações sejam conquistadas e destruídas. Mas em nenhum momento a gente vê Deus dizimando aquele povo. Eles são o quê? Dispersos. Então, quando a gente tem ali que a última cidade conquistada pela Síria foi Efraim, então a gente tem a possibilidade do povo fugindo para as outras nações, fugindo para outros lugares. Então Deus deixa bem claro nesse final que mesmo a Síria conquistando Israel, conquistando suas cidades, os seus povos, muitos morrem, muitos são escravizados, mas também muitos fogem. Então eu creio que, como a palavra diz aqui, mesmo aonde aquele povo foi chamado de vocês não são meu povo, eles serão de novo chamados de filho do Deus vivo. Porque, cara, em meio de uma nação pecadora, sempre há aqueles que ainda temem ao Senhor. E esses fogem. E aí a gente vai ver o quê? A gente está vivendo os dias e momentos onde a gente está vivendo essa guerra sem fim, e a gente vê o líder de Israel falando que você é judeu, você é israelense ou israelita, venha para cá. Venha para Israel, porque aqui eu consigo proteger vocês. Nas outras nações, em outros lugares, não consigo proteger vocês. Então é um chamado. E esse chamado é bíblico, porque a palavra diz que o Senhor iria voltar a juntar Israel na sua terra. E aí o povo de Judá e o povo de Israel serão de novo reunidos. Então a gente tem aqui o profeta deixando bem claro que Deus novamente juntará o povo de Judá e o povo de Israel. E eles designarão para si um só líder, que é o Messias, eu acredito. E se levantarão da terra, pois serão grande o dia de Jezreel. Então eles voltarão a se juntar, voltarão a se fortificar. E eu acredito que esse líder que vai comandar toda Israel é o Messias que virá como um rei e governará sobre toda a terra. Então a gente termina assim o primeiro capítulo de Oséias, um capítulo estranho, onde Deus manda Oséias, então, casar-se com uma mulher adúltera, que fica naquela, ela já era sua mulher ou não. Acho que vai ter traduções e versões que pode até chamá-la de prostituta, mas a palavra em hebraico não traz essa ideia de que ela era uma mulher da vida, que ela se vendia, mas sim que ela era uma mulher que cometeu adultério, que ela é uma mulher que se entregou por outro, não que ela vivia disso, entende? Então aí a gente tem Deus colocando então Oséias como um exemplo dele. Olha, vai lá em casa com essa mulher adúltera, porque para mim é o que Israel é para mim. Um povo adúltero, um povo que teve relações com outros deuses, um povo que escolheu me trair, me abandonar e me deixar. Então faça isso para que ele sirva, para que você sirva de exemplo. E você terá filhos, e esses filhos terá a ver com o meu juízo e o meu castigo. Então a gente vê Deus agindo e mostrando para Israel as consequências. Mas o maravilhoso de tudo é ver o fim da história. Então a gente vê
mesmo naquele lugar onde o povo foi chamado de vocês não são meu povo, eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Então Deus tem uma promessa jogada para o futuro, onde de novo este lugar, esta terra será do povo de Israel. Será de todo o povo judeu, de todos os israelitas e não israelenses. Há uma pequena diferença. E essa promessa do Senhor, acredito que ela está se cumprindo. E ela é uma promessa que eu acredito para os últimos dias. Porque mesmo quando o povo de Judá volta, começa a construir Jerusalém, a gente percebe, ainda no período de Jesus, que há uma contenda, né, entre judeu e israelitas. Há uma contenda entre os povos de Jerusalém, judeu, e os samaritanos. Essa briga existe. E são povos que tecnicamente adoram a Deus. Mas que eu acredito que isso que Deus está falando aqui é para esses dias, onde os filhos do Deus vivo voltarão a se reunir naquele lugar. E, de alguma maneira, voltarão a adorar ao Deus vivo. Fechou, gente? Queria só trazer para vocês uma observação no meu livro de estudo sobre essa parte, onde no versículo 2 fala: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O significado direto seria: case-se com uma prostituta, uma fornicadora. Mas é improvável que Oséias fosse ordenado a fazer algo tão contrário à lei. Tem em Levíticos fala, em Deuteronômio fala, né? Aí o livro faz uma observação, os autores do livro fazem uma observação. Talvez, portanto, isso pudesse significar: case-se com alguém que venha de um contexto onde a prostituição seja normal. Ou, o mais provável, que o texto quer dizer, ou na tradução, seria: case-se com alguém que se tornará uma prostituta. Em outras palavras, Oséias, olhando em retrospecto para o seu casamento arruinado, vê como vontade de Deus que ele tivesse casado com tal pessoa, né? Então é só para mais uma linha aí de raciocínio. E o interessante é isso, porque algumas versões não traz essa ideia de prostituta, mas sim de adúltera, de infidelidade, de adultério. Porque a ideia da prostituição é você se vender por dinheiro, né? Se sustentar por isso. E tem um momento em que Deus chama Israel de prostituta, porque Israel ela é pior. Na verdade, ele chama de prostituta, mas depois fala: não, mas vocês são pior que prostituta. Porque a prostituta se vende por dinheiro. Vocês, além de se entregar, vocês ainda dão dinheiro para quem está pelo seu pecado. Então, a ideia aqui, se você pegar o contexto, a tradução mais real ali é a adúltera mesmo, uma pessoa que trai, é uma pessoa infiel. Então, a gente pode até traz algumas ideias de que estes filhos, nem de Oséias talvez não fossem filhos desse adultério, mas aqui não fica claro. Tem uma observação sobre isso também, algumas linhas de raciocínio sobre os filhos dele. O primeiro, pelo que está registrado, é dele, porque fala: ela lhe deu um filho. Então, o primeiro. O segundo e o terceiro não faz menção, fala que ela engravidou, né? Interessante. Então, mas tudo isso, cara, eu vejo da maneira com que Deus está desagradado com aquele povo e usa isso como exemplo.
e usa isso como um exemplo para que o povo talvez voltasse ao arrependimento, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E mesmo a desgraça sendo anunciada, o povo continua rebelde. O interessante, se a gente pegar, como você falou, né? Que Israel, eles conheciam a história e conheciam Deus vivo. Tanto é que no primeiro reinado, né, depois da divisão, quando ficou Jeroboão, eles ainda adoravam a Deus vivo, né? E aí, se a gente pegar esse raciocínio, junto com essa ideia de que vai e case-se com uma adúltera, pode ser que o significado fosse esse de, olha, vai e case-se com alguém que vai te trair, né? Com alguém que vai... Pode ser, porque faz todo sentido também, né? De, olha, é um povo que conhece ao Deus vivo, mas eles preferiram trair ao Deus vivo, né? Não foi no contexto assim, olha, existia um povo lá que não nem sabia do Deus vivo, já adorava outros povos, você foi lá buscar, não. Eles o traíram, né? Que é o que aconteceu com Israel. E é o que é interessante do você falando, faz pensar assim, Oséias, vai lá e casa com aquela mulher que é infiel. Ela vai te trair. E Deus, na sua soberania, sabia que Israel ia traí-lo. E mesmo assim ele casou-se com Israel. Entende? Então, mesmo sabendo que Israel ia traí-lo, ele casou-se com Israel. Mesmo sabendo que Israel ia deixá-lo, ele casou-se com Israel. Então, isso é a misericórdia do Senhor. E ele deixou bem claro ali nesse exemplo de Oséias. Oséias, aquela mulher, ela é infiel. Ela é uma adúltera, ela vai te trair, mas vai lá e casa-se com ela para que a gente mostre para o povo como eu me sinto. Até para Oséias mesmo compreender e profetizar como Deus se sente. Então você imagina a veemência e a veracidade com que Oséias vai profetizar contra Israel, porque ele sente a mesma dor. Então é interessante. E a gente vai desenvolver essa história, né, ali pelos 3 primeiros capítulos. E depois a gente começa a desandar sobre as profecias sobre os povos de Israel. Fechou, gente? Deus é muito bom. Deus é muito, muito bom. Vamos estar orando então para a gente poder encerrar, para que Deus esteja abençoando mais um dia, para que a gente esteja verdadeiramente em sua presença, para que a gente esteja cada vez mais buscando ao Senhor e que Ele seja realmente o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida, né? Se vocês pegarem depois, escuta aquela música que eu coloquei no começo, ela chama Tu És Mais Águas Purificadoras, e ali a gente vê a ideia da samaritana, né? Como, e é mais ou menos o que a gente está falando, né? Deus, o próprio Jesus, indo buscar um povo que foi abandonado. E ali ele era um judeu conversando com uma mulher samaritana que era adúltera, que era infiel, que já tinha ali 5 maridos. E Jesus, então, restaurando o coração daquela mulher. E através disso, então, toda uma cidade foi transformada. E aí a gente vê, então, as misericórdias do Senhor. E como a gente precisa realmente entender as misericórdias do Senhor e até onde elas nos alcançam. Porque muitas vezes a gente fica na soberba, achando que Deus é só nosso. E Deus está agindo de maneiras sobrenaturais em lugares e em pessoas inimagináveis.
Às vezes você tem você vê na rua uma prostituta, vê uma pessoa assim da vida, ou até mesmo um mendigo jogado na rua, você o despreza, e você não vê que às vezes lá no fundo da sua alma, no seu coração, aquela pessoa está clamando. E Deus, de maneira sobrenatural, usando você ou outra pessoa, vai transformar a vida dessas pessoas. E às vezes a gente, na soberba, e muitas vezes aquele que é nascido, né, de dentro da igreja, tem a soberba eu nunca fiz essas coisas. Eu nunca caí desse jeito. Eu nunca adulterei. Mas é ganancioso, é egoísta, é mentiroso, é fofoqueiro, e fica comparando pecados. A gente tem a mania de falar, de julgar aqueles pecados que são muito visuais. Aquele que você está vendo, igual uma prostituição, um adultério, uma homossexualidade, essas coisas são coisas assim muito, como que eu vou dizer? Atraente, né? Muito visual. Você vê isso nas pessoas. Tudo bem que o adultério, na verdade, ele surge, né? Mas e aí? E a mentira? E a iniquidade? E aquele pecado que você faz escondido dentro da sua casa? A própria pornografia? São coisas que ninguém está vendo. E tem o mesmo peso que os outros. Pecado é pecado. E o pecado te afasta de Deus. E se a gente não trata o pecado no tempo certo, o que acontece? A gente vai cada vez ficando mais distante do Senhor. Eu estava ouvindo uma mensagem para concluir do pastor. Cara, eu sou muito ruim de nome. Até o final da história eu lembro. Mas ele estava falando, Eliseu Júnior, ele estava falando que no fim haverá sofrimento. Ah, mas no céu, não haverá nem dor nem ranger de dente. Não, isso daí está falando do reino. Mas no dia do julgamento haverá sofrimento. E sofrimento muitas vezes do próprio povo de Deus. Por quê? Porque por falta de conhecer a palavra, não agradou ao Senhor. Por falta de conhecimento, não fez o que precisava ser feito. Eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante: muitos serão salvos com o fogo. Como assim, Éder? Sabe quando um prédio está em incêndio, pegando fogo? Essa é a sua vida, pegando fogo. E no último segundo, quando você ia morrer, o bombeiro vem e resgata você? Você perdeu tudo. Não deu tempo de você pegar e nem fazer nada. Mas você foi salvo. Então, muita gente vai chegar no reino de Deus dessa maneira. Ainda, qual que é a palavra? Quando o fogo ainda está presente em você, está batendo assim, com o fogo sair. Muita gente vai chegar no reino dessa forma. Onde não fez nada, não tem galardão, não tem nada. Fique feliz porque você foi salvo. Chegou chamuscado. Chamuscado, essa é a palavra. Fique feliz porque você foi salvo. No último momento, você está fora da ira de Deus. Mas e aqueles que por uma vida conheceram ao Senhor? E vão chegar como esses chamuscados? Cara, isso é muito preocupante, muito pesado. A palavra fala que uma fé sem obra, ela é vazia. Não serve de nada. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa vida no reino de Deus tem a ver com a nossa obra. Tem a ver com obedecer. O que tem a ver com obedecer? Obedecer é dar fruto. Se não fosse, olha que louco isso, se não fosse importante dar fruto, Jesus não teria falado sobre dar fruto. E o que o Senhor faz com quem não dá fruto? Corta
e joga fora. O que o Senhor fez com Israel que não estava dando fruto? Cortou e jogou fora. Jogou no fogo para ser queimado. O que o Senhor fez com os judeus quando negaram a Jesus? Cortou da videira. E quando os gentios aceitaram Jesus, o que o Senhor fez? Enxertou na videira. O que o Senhor vai fazer no final dos tempos, quando os judeus voltarem a reconhecer Jesus como Messias? Vai enxertá-los de volta na videira. Deus faz como quer, quando quer e do jeito que Ele quiser. E a gente tem mania de ficar querendo colocar. Não, tem que ser desse jeito. Não, tem que ser assim. A gente quer dar ordem para o Senhor. Não, os judeus não merecem a Jesus, porque afinal de contas foi eles que o matou. Cara, põe na cabeça que se Jesus não tivesse morrido, nossos pecados não seriam pagos. Ninguém matou ele. Ele fala em João 10, eu me entreguei. Eu me dei. Assim como eu me entreguei à morte, eu também tenho o poder de me trazer de volta à vida. Está lá em João 10. Então, cara, paramos para pensar. Deus faz como quer, quando quer, da maneira que Ele quiser. Só que, se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai ter grandes surpresas no dia do juízo final. Vamos estar orando? Está finalizando, para que Deus nos abençoe. Dona Leonilda, a senhora pode orar para a gente? Por favor. Oremos. Amém. Senhor, Pai querido, Pai de amor, aqui estamos, Senhor, nessa manhã, Pai. Primeiramente, peço perdão dos nossos pecados, Pai. Pai, nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação é para ti, meu Pai. Pai, aqui a tua palavra, Senhor, nós temos aprendido, Senhor Jesus. Pai, na tua palavra, Senhor, que o Senhor é o único que pode fazer em nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Jesus, aleluia, que nós nem mesmo pensamos, nem mesmo sabemos, Senhor, mas somente o Senhor sabe, Senhor, de tudo, papai. Pai, que nós não possamos ser, Senhor Jesus, igual essa palavra tem falado, Senhor Jesus, com prostituição da tua palavra, papai. Pai, nos cobre com teu sangue, Jesus, nos ensinando, Senhor Jesus, a cada dia mais, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, desse povo, Senhor, dessa nação, Senhor. Pai, Senhor Jesus, como os vasos valorosos, Senhor Jesus, diante de ti, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, aqui, Senhor, de cada ouvinte, papai, de cada, Senhor Jesus, aqui, assistente da tua palavra, Senhor amado, que tua palavra, Senhor Jesus, é a tua boca falando com o teu povo, papai. Oh, Jesus, faz, Senhor Jesus, em nossas vidas, Senhor Jesus, milagre, meu Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, a cada dia mais perto de ti. Espírito Santo, nos cobre com teu sangue. Oh, papai querido, louvado seja o teu nome, para que naquele dia, Senhor, nós possamos, Senhor, estar, Senhor, pronto para subir contigo, meu Pai. Pai, usa, Senhor Jesus, de misericórdia, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor amado. Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa nação, Senhor. Abençoa os governantes, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, vai ao encontro, Senhor, dessas vidas, Senhor, que estão, Senhor, cada dia mais, Senhor, mas afastando, Senhor, mas que o Senhor possa trazer para o seu redil. Pai, é no teu nome, Senhor, que nós te pedimos, papai. Abençoa também, Senhor, aquela nação ali, Israel, que eles venham reconhecer que o seu Senhor é o Salvador. Só o Senhor é o Salvador das nossas vidas. Ó, Pai, é que eu te peço, Senhor amado. Pai, é no teu nome, abençoa cada família, Senhor. Abençoa os pais, os filhos, Pai, os tios, as tias. Pai, cada família, Senhor, Senhor, venha me abençoar, Senhor, cada membro da família, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor.
a cada dia, Pai, a cada momento, a cada instante, Senhor, abençoando esse dia, Senhor Jesus, abençoa o trabalho, Senhor, aquelas pessoas que vão para o trabalho, aquelas pessoas que vão para a escola, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, papai querido, eu te amo, Pai, em nome de Jesus, abençoa, amém. E assim a gente finaliza mais um estudo. É maravilhoso ver a manifestação do Senhor, esse primeiro capítulo de Oséias, como Deus fala e como temos que nos cuidar daquilo que vivemos. Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.